Vamos agora aos defeitos especiais. Inicialmente, meus irmãos, minhas irmãs, namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. E agradeço imensamente a oportunidade de vir falar mais uma vez aqui na loja Teosófica Liberdade, que é essa grande força da teosofia, né? Então agradeço muitíssimo ao convite do nosso querido irmão Ricardo, a todos os membros aqui da loja Liberdade, e feliz, muito mais feliz, porque não só vocês vão ter a oportunidade de assistir essa palestra, mas também os nossos amigos, nossos irmãos que estão visualizando pela internet, né, através do canal do YouTube da loja Liberdade. Isso é uma alegria, porque ao longo desses últimos 20 anos a gente tem batalhado para que a teosofia tenha uma maior visibilidade, né? Porque a gente sabe que no mundo moderno a comunicação é tudo, né? E então a loja Liberdade, na figura do seu presidente, está de parabéns por esse canal maravilhoso, né? Os internautas, inclusive, cliquem aí no assinar o canal, né? Cliquem aí no sininho para saber quando que a palestra está ao vivo. E é um trabalho que é continuado, e hoje eu vim dividir com vocês algumas pesquisas, algumas visões, algumas reflexões que são muito importantes. Algumas delas são reflexões muito difíceis, mas que acho que a sociedade teosófica não pode se furtar a que os seus membros a façam, né? E esse espaço da instituição Pitágoras também é muito importante, porque se a gente vai falar de impulsos centenários da grande fraternidade branca, eu me recordo da época que eu fui coordenador regional para o estado de São Paulo da Sociedade Teosófica. A gente ia no interior de São Paulo, a gente ia nos locais assim, os mais difíceis, onde o trabalho não tinha nem começado, né? E a gente sempre via assim nas paredes dos locais umas fotinhos dos mestres, ali uns gnomos, umas coisas assim, né? E aí eu ficava pensando assim, puxa vida, né? Mas o que eu posso falar para essas pessoas sobre fraternidade branca, trazendo a mensagem da Sociedade Teosófica? Porque foi a Sociedade Teosófica que começou esse assunto de uma maneira pública. Nós temos que entender que fraternidade branca, né, era conhecido de círculos fechadíssimos dentro da maçonaria, dentro dos Rosa Cruzes, né? Que, aliás, não era essa maçonaria que tem hoje, nem era os Rosa Cruzes que tem hoje, que muitas vezes você se liga até pela internet ou via correspondência, né? A Rosa Cruz era a maçonaria realmente restrita. E, aliás, não tinha esse nome. Mas para aquelas pessoas eu dizia sempre, se vocês querem conhecer a verdadeira fraternidade branca, primeiro leiam os livros teosóficos. Leiam Madame Blavatsky, leiam Isis Sem Véu, leiam a Doutrina Secreta. E se vocês um dia quiserem realmente ir fundo na teosofia, quiserem praticar a teosofia, frequentem um local como esse. Esse local aqui, meus irmãos, é um local sagrado. É um ponto onde a verdadeira fraternidade branca está brilhando aqui. Porque a instituição Pitágoras, ela foi pensada para fazer trabalhos ligados exatamente à grande fraternidade branca. Como o irmão Ricardo disse, todos os domingos aqui tem celebrações da Igreja Católica Liberal, que se liga com quem? Com um dos mestres da grande fraternidade branca, aliás, o grande instrutor do mundo, que é o Senhor Maitreya.
Aqui nesse espaço também, meus irmãos, a instituição Pitágoras é a sede nacional da Escola Esotérica de Teosofia, fundada por Helena Petrovna Blavatsky, para aqueles que querem seguir, trilhar os passos que os discípulos e os mestres seguiram. Também tem sede aqui na instituição Pitágoras. Aqui se reúnem também 2 ordens maçônicas. E, para quem não sabe, a escola esotérica está ligada muito diretamente ao mestre Moria, ou seja, o grande mestre do primeiro raio. Enquanto que a maçonaria, que também se reúne aqui, está ligada com o conde de Saint-Germain, o príncipe Rákóczi. Então, são 4 tipos de trabalho, né, se a gente também colocar as lojas teosóficas, que fazem desse lugar, meus irmãos, realmente um verdadeiro santuário, um verdadeiro ashram. A gente muitas vezes lê isso na literatura teosófica, mas o que é ashram? Né? Ashram é onde existem mestres, onde existem discípulos, pessoas que querem aprender sobre isso. E a literatura teosófica é vastíssima, meus irmãos. Então, para falar alguns tópicos sobre isso, né, nós vamos avançar um pouquinho aqui no nosso PowerPoint e citar realmente a fonte desse conhecimento teosófico, que é essa grande guerreira da teosofia, que foi Madame Helena Petrovna Blavatsky, né? Que no seu livro A Chave para a Teosofia, ela colocou o seguinte, uma profecia que ela colocou: se a sociedade teosófica sobreviver e desempenhar sua verdadeira missão, seus impulsos originais, pelos próximos 100 anos, diga-me, vou muito distante ao afirmar que a Terra será um céu no seu 21º século em comparação com o que é agora? Ou seja, Blavatsky tentava projetar que se a sociedade teosófica trabalhasse bem, que o século XXI seria um século bem melhor do que aquele século XIX em que ela viveu, em que ela rompeu tabus, por exemplo, como ela na própria condição de mulher, né? As viagens que Madame Blavatsky fez, né, foram muito difíceis. Então, se nós pegamos um outro grande mestre da Fraternidade Branca, o senhor Mahachohan, na sua carta única, ele coloca o porquê que existe esse trabalho teosófico. Ele, na sua carta única, né, assim conhecida, porque ele só mandou uma carta, então ficou conhecida como a carta única, né? Que na verdade é uma carta só dele. E ele diz, um trecho: para que nossas doutrinas ajam de forma prática sobre o assim chamado código moral, ou as ideias de retidão, pureza, autoesquecimento, caridade, etc., temos de popularizar o conhecimento da teosofia. Isso é fundamental, meus irmãos, o mestre da Fraternidade Branca colocando: temos de popularizar o conhecimento de teosofia. E o que caracteriza o verdadeiro teosofista não é o objetivo individual e determinado de obter para si mesmo o nirvana, ou a libertação total, que o próprio mestre coloca, que é a culminação de todo conhecimento e sabedoria absoluta, mas que na verdade é afinal um sublime e glorioso egoísmo. Porque vocês imaginam uma pessoa ficar numa montanha, numa caverna, meditando, entrar no nirvana, né? Sair fora das esferas sublunares aqui onde a gente vive. Isso, na verdade, é um grande egoísmo. Porque esses mestres que nós conhecemos, porque eles permitiram que nós conhecêssemos, eles são bodhisattvas,
ou seja, eles são redentores da humanidade. Eles não são mestres que pregam o desenvolvimento das pessoas em separado. Porque, acima de tudo, meus irmãos, e só para finalizar aquela frase ali, né? Mas o que eles pregam mas a dedicação à busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. Então, quando essa loja coloca essa palestra na internet para qualquer pessoa conectada no YouTube, no mundo inteiro, que digitar lá, Loja Teosófica, que digitar Fraternidade Branca, ele vai achar essa palestra. Então, aí nós estamos cumprindo exatamente o que preconizou esse Mahatma. Popularizar não quer dizer vulgarizar, mas sim dar acesso a quem quer isso, meus irmãos. Porque existe, o irmão falou no começo um pouquinho sobre a Igreja Católica Liberal, né? As pessoas têm um pouquinho medo desse nome igreja, porque acham que é uma coisa cheia de dogmas, né? Mas a teosofia, que é tão assim, vamos estudar comparativamente e tudo mais, a teosofia tem também um dogma, meus irmãos. Um único dogma. Porque dogma, eu não vou encher o ouvido de vocês com teologia, dogma é aquela ideia tão sublime, tão elevada, que ela é indiscutível. Não é algo que é imposto, porque na teosofia tem um dogma, que é a grande unidade da vida de todos os seres. Ou seja, se o Mahatma trabalhou para atingir o seu mestrado, o seu adeptado, ele beneficiou a humanidade como um todo. Assim como essa loja, abrindo esse espaço, está beneficiando a humanidade como um todo. Então nós fazemos esse trabalho imaginando, meus irmãos, nos baseando exatamente nesse princípio, né? E Madame Blavatsky, né, eu ia até passar as peripécias que ela fez ao redor do mundo nas suas viagens, mas eu até achei, para isso aqui vai comer uma meia hora da minha palestra e não vai resolver nada, né? Então eu só fiz as rotas ali, porque ela começa ali na região ali da Rússia, ali da Ucrânia, ali naquela região, onde ela nasce, e depois ela começa a circular pela Europa, pelo Egito, vai para a França, vai para Londres, depois vem aos Estados Unidos, e por incrível que pareça, ela visita a América do Sul, vem ao Peru, vem à Bolívia, e aí há uma controvérsia se ela teria inclusive atravessado aqui, passado pelo Brasil, chegado até o Rio de Janeiro. Não se tem muita certeza disso, mas teria sido uma bênção para nós se ela tivesse chegado, né? O mais correto é que ela tenha dado a volta lá por baixo do Chile e tal, subido de novo, aqui das Ilhas Canárias ela vai, passa pela África, pelo Cabo, até chegar à Índia, e por 3 vezes ela tentou penetrar no Tibete, né, para encontrar com o seu mestre, né, que ela já tinha encontrado com ele em Londres, né, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. E Blavatsky foi sempre essa guerreira pela teosofia. Ou seja, ela praticamente deu a fortuna, a vida, a saúde dela para que essa causa que a Sociedade Teosófica defende fosse um sucesso. E, por incrível que pareça, naquela época que só tinha navio a vapor e carruagem, ela deu a volta ao mundo 3 vezes, visitando os grandes centros da Fraternidade Branca, né? E vocês podem ter certeza, meus irmãos, que frequentando aqui o Pitágoras, vocês estão frequentando um centro da grande Fraternidade Branca, assim como Blavatsky morou no Cairo, depois foi até o Líbano, depois foi à França, foi à Inglaterra, Estados Unidos, América do Sul, no Peru. A Fraternidade Branca está aqui também, meus irmãos, na América do Sul. De civilizações antigas,
desde a época da Atlântida, construtores de pirâmides, né? Porque quando a Atlântida aqui afundou, que estava aqui justamente no Oceano Atlântico, ela afunda, então os atlantes fazem uma diáspora para os dois lados. Eles vêm ou para as Américas, ou vão para o Egito, ou vão para a Ásia. E o que sempre matizou os atlantes foi a construção de pirâmides. Então Blavatsky merece sempre a nossa homenagem, meus irmãos. Mas, para realmente introduzir o tema de hoje, que são os impulsos centenários da doutrina secreta, nós vamos pensar aqui uma passagem da doutrina secreta no seu 6º volume, onde Blavatsky diz o seguinte: entre os mandamentos de Tsongkhapa, que foi um grande líder religioso do budismo tibetano, né? Entre os mandamentos de Tsongkhapa, há um que ordena aos arhats, ou seja, os grandes iniciados, a fazerem de século... Opa, pulou aqui. A fazerem de século em século, em determinado período de cada ciclo, um esforço para esclarecer o mundo, inclusive os bárbaros brancos. Então é aí que a gente deve se localizar, meus amigos. Para esses povos lá da Ásia, nós somos os bárbaros brancos. Inclusive, quando a senhora Blavatsky chegou lá com o coronel Walcott, né, o casal aqui de teósofos, né, eles eram apresentados como moradores do inferno. Porque eles moravam do outro lado do mundo. Ou seja, se o cara está do outro lado do mundo... Os asiáticos achavam, olha, se nós estamos aqui no lugar bom, aqui no lugar espiritualizado, se eles vêm do outro lado do planeta, que é lá embaixo, então eles são moradores do bardo, lá do inferno, lá do outro lado do planeta. Então, e a gente tem que compreender que nós somos realmente esses bárbaros brancos, meus irmãos. Porque essa sociedade nossa... é tão terrível que às vezes a gente passa 24 horas do dia sem se lembrar que é um ser espiritual. É isso aqui a verdadeira barbárie. Da gente ver as guerras, as corrupções, basta ligar os jornais nacionais aí e outros que tais, pessoas perdidamente apegadas com dinheiro, com poder, tal. Vai perguntar se alguém lá se lembra de espiritualidade lá naquelas maracutaias lá da Odebrecht lá e da JBS lá. Não tem. Porque isso é que é a verdadeira selvageria. Mas os nossos mestres lá do Oriente, de século em século, fazem um esforço para iluminar essa barbárie que é o Ocidente. Mas ela faz a ressalva, até hoje nenhuma dessas tentativas foi coroada de bom êxito. Os malogros sucederam-se aos malogros. E devemos explicá-los à luz de certa profecia. Disse que até o momento em que o Ban Shen Rinpoche, ou traduzindo, né, do tibetano, a grande joia da sabedoria, ou seja, um lama, né, do budismo tibetano, que ele consinta em renascer na terra dos ocidentais como conquistador espiritual para destruir o erro e a ignorância dos tempos, de pouco servirá a tentativa de erradicar os preconceitos dos habitantes, né, tem a palavra aqui, da Europa, que a ninguém ouvirão. Ou seja, eles mesmos sabem que é difícil vir falar de teosofia, de espiritualidade, de iniciação, de transcendência, porque nós ocidentais mal conseguimos sobreviver. Quando a gente vem no metrô, que nem eu vim hoje, a gente vê milhares de pessoas, né, apertadas, amassadas dentro de um coletivo, andando como se fossem umas sardinhas, você fica imaginando, essas pessoas estão vivendo ou estão sobrevivendo, né? E
Aí a pessoa não se lembra durante as 24 horas do dia que é alguma coisa, porque a gente pode sobreviver, a gente pode viver. Agora a teosofia propõe uma coisa mais profunda, propõe transcender. Ir além do que nós somos, viver uma vida espiritual. Né? Então o Tsongkhapa está aí, né? Quem quiser pesquisar sobre ele. Há certas teorias, a voz até sumiu. Há certas teorias aí não bem fundamentadas que dizem que a senhora Blavatsky é a própria encarnação desse Tsongkhapa. Porque dizem que quando um grande mestre do Zen budismo, né, que foi D.T. Suzuki, né, alguém já deve ter ouvido falar dele, chegou na Sociedade Teosófica nos Estados Unidos e viu a foto de Madame Blavatsky. E vocês sabem que o Zen budismo as pessoas ficam na frente de uma parede meditando durante horas. Ele viu a foto da senhora Blavatsky e ficou 5 minutos olhando a foto da senhora Blavatsky. O pessoal falou, esse cara deve estar meditando. E aí ele se virou, perguntaram, mas o que o senhor olhou tanto aí? Falou, olha, essa mulher é uma verdadeira bodhisattva. Ou seja, uma instrutora, uma redentora do mundo. Mas quem ordenou isso foi Tsongkhapa, foi ele que disse que os arhats tinham que realmente fazer alguma coisa pelo Ocidente. Mas quem que pôs isso em prática? Agora nós vamos chegar na parte esotérica da coisa, né? Vamos dar nome aos bois. Esses 3 adeptos, meus irmãos, são aqueles que realmente amam esses selvagens do Ocidente mais do que ninguém. Que são o Mahatma, o Conde Saint-Germain, popularmente assim conhecido, né? Mais conhecido aqui pelos teosofistas como o Príncipe Rakocs, da Casa da Hungria, né? E os 2 grandes Mahatmas que foram instrutores de Madame Blavatsky, o Mestre Moria, o Mahatma Moria, e o Mahatma Kutumi. O Conde de Saint-Germain, meus irmãos, é tido como o maior mestre da Europa. Todos os grandes ocultistas da Europa dedicam os seus livros a Saint-Germain, ao mestre europeu, porque durante séculos ele ajudou a levantar todos os movimentos espirituais da Europa. E, aliás, não só os espirituais, mas também o movimento científico, o movimento literário. Quando os ingleses, né, vão para os Estados Unidos, ele vai também. E ele que pôs para funcionar, trazendo os mistérios egípcios para a Europa, ele põe para funcionar a Rosa Cruz, põe para funcionar a maçonaria, e no final da carreira dele, nesse corpo aí, né, ele ajudou a própria Sociedade Teosófica. Agora, esses 2 Mahatmas, né, é importante a gente compreender que a Fraternidade Branca ela tem vários centros ao redor do mundo. E esses 2 Mahatmas, o Mahatma Moria e Kutumi, eles são do assim chamado braço transimalaico. Ou seja, é algo que está além dos Himalaias, que pega o budismo tibetano, que pega o norte da Índia, que pega a China e a Ásia e por aí vai. E eles nunca tinham feito trabalhos nenhum no Ocidente. Mas vocês podem ver que lá no século XIV, o Tsongkhapa já ordenava, olha, a cada 100 anos vocês têm que fazer um trabalho para os selvagens lá, porque eles merecem. Né? Eles são brancos, mas eles merecem. Né? É o contrário do que a gente, do sectarismo que a gente faz. Né? A coisa mais horrível para o indiano comum é casar com o branco ocidental, que é tipo que não entra na cabeça deles.
E o que aconteceu? O mestre Kuthumi vinha muito à Europa. Se estabeleceu na Europa, por volta de 1700, tinha discípulos, entre eles Eliphas Levi, era discípulo do mestre Kuthumi. Tinham essas fotos dele, inclusive essa foto é uma dessas fotos que estava com os discípulos do mestre Kuthumi. E aí ele convence o seu irmãozão, né, que eu não sei nem se eles são filhos da mesma mãe, o que não é muita incongruência, até porque eles são muito parecidos, mas todos os mestres têm mais ou menos esse rosto aí, tá? Porque dizem que é o rosto do homem perfeito, né? O nariz aquilino, a boca pequena, com o lábio superior pousado sobre o inferior e tudo mais. Mas o Mahatma Kuthumi fala, vamos fazer um trabalho lá no Ocidente. E aí quem que eles colocam na jogada? Madame Blavatsky, pois o mestre Mori encontra com ela em Londres, quando ela tinha apenas 20 anos, e ele era o Marajá da Caxemira, e ele estava em Londres, porque estava tendo uma grande convenção mundial do reino da Grã-Bretanha, né, que se estendia por toda a Ásia. E Blavatsky e também o Sr. Leadbeater, né? O Sr. Leadbeater disse que viu o mestre Mora passando, mas ele tinha só 5 anos de idade, porque houve um desfile público daqueles representantes. Mas Madame Blavatsky, quando viu aquele homem de 2,3 metros de altura passando de turbante, ela já tinha algumas visões dele na infância, e aí ela teve certeza, inclusive ela deu aquela de fanzoca, né, de partir para cima dele. Ele fez aquele, né, hoje não, né, e falou, ó, e mandou algum emissário falar com ela, e se encontrou com ela lá no Hyde Park, né, aquele famoso que o Jânio Quadros adorava, lá o Hyde Park, né, se encontrou com ela e disse, olha, eu tenho uma tarefa para você, de trazer esses conhecimentos do Oriente para o Ocidente. Você vai ter que trabalhar muito. E anos depois, né, bastante tempo depois, ela vem a fundar a Sociedade Teosófica. Mas lá o Mahashohan, que é o mestre dos mestres, esse aqui é interessante, o Mahashohan tem uma iniciação a mais do que esses mestres. E dizem que para ele o futuro é como um livro aberto, né? Então o mestre Kuthumi apresentou ao Mahashohan essa ideia, vamos abrir essa tal sociedade lá, que não tinha nome, podia ter qualquer nome, né? Inclusive um dos nomes muito cotados era a Sociedade Egiptológica, né? Era para vocês estarem hoje na Sociedade Egiptológica, né? Porque Blavatsky gostava muito do Egito, morou lá no Cairo, né, conhecia vários mestres do Egito, levou mestres do Egito para Nova York, né, se quiserem saber mais sobre isso, leiam o pequeno diário do Coronel Olcott, que tem apenas 6 volumes, né? É tudo na teosofia assim, né, com vários e vários volumes, né? É mais animado que o Harry Potter, é coisa incrível, né? Como é que pode? Escreve isso sem véu, tem X volumes, a doutrina secreta, o diário do Olcott e por aí vai. Mas eles apresentaram essa ideia para o Mahashohan, e segundo a própria Blavatsky e os Mahatmas, dizem, vocês são lunáticos. Aonde que os ocidentais vão embarcar nesse barco de entender essas doutrinas nossas? Não vão entender, vai ser um fracasso isso. Mas eles insistiram, né? Todo idealista, né? E o Conde Saint-Germain estava lá trabalhando já no Ocidente há muito tempo, fazendo coisas incríveis, né? Você, lá pelo ano 1000, nós vamos ver daqui a pouco, né? A lista das coisas, a lista inclusive vai correr rápido, assim, porque senão a palestra não acaba hoje, né? Mas desde o ano
1000 e pouco, né, 1175, já tinha o começo da maçonaria com a renascença gótica. Os primeiros rituais maçônicos é do ano 1000, na cidade de York, na Grã-Bretanha. Já a mãozinha de quem? Do Conde Saint-Germain. Provavelmente ele ficou naquele corpo uns 800 anos. Porque eles já atingiram a famosa pedra filosofal para eles. Não é um negócio lá do Harry Potter, não. Eles têm realmente esse poder de ficar muito tempo no mesmo corpo. E então, os impulsos centenários da Fraternidade Branca acontecem normalmente no último quarto de cada século. E aí nós podemos ver 1275, a Alta Idade Média, nós temos grandes ocultistas, né, como Lúlio, como Bacon. 1375, o rosacrucianismo, a alquimia. Eu estou falando, obviamente, o que aconteceu no Ocidente. Para nós ocidentais, é praticamente impossível discutir desenvolvimentos da filosofia oriental, porque a gente não tem conhecimento, não é o nosso campo, né? Por exemplo, quando chega aqui em 1475, que é a Renascença italiana, que realmente houve um grande boom de literaturas, que se recupera literaturas árabes, dos gregos antigos e tudo mais. Mas aqui há também um evento cósmico, meus irmãos, nessa época, que é a mudança de raio planetário, né? Isso conecta com o assunto que o irmão Ricardo estava falando na semana passada. Os raios, os 7 raios, não são apenas para os indivíduos, eles também funcionam a nível coletivo. Até 1475, 1450, o que estava vigente era o 6º raio, o raio da devoção. Por isso que surgiu o cristianismo, a religião muçulmana, religiões devocionais de monte na Índia e tudo mais. Era a religião da devoção. Mas a partir dessa época, meus irmãos, começa uma mudança. Porque vejam bem, no século seguinte tem a Renascença Inglesa, 1675, Revolução Científica e Matemática. Quer dizer, o 7º raio, que é o raio do... os teosofistas adoram dizer que o 7º raio é o raio da magia, do cerimonial, né? Já se imaginam já com o chapelão pontudo, né? Aquela roupa maravilhosa, né? Eu tenho lá a minha batina, tal, a minha bireta, né? A gente acha que o 7º raio é isso. Não é isso, meus irmãos. 7º raio é ordem, é organização, é método, é fazer as coisas de uma maneira ordenada. Então o mundo se tornou, pelo menos no Ocidente, se tornou ordenado a partir dessa época, né? E 1775, o que está acontecendo? Uma revolução política nos Estados Unidos, onde a filosofia maçônica, que é a filosofia do Saint-Germain, e maçonaria não é, a maçonaria como o Saint-Germain entendia, não é o clubinho dos amigos ricos, é, na verdade, a continuação dos mistérios que existiam no Egito, que existiam na Atlântida, né? Leadbeater diz que a maçonaria tem pelo menos 100.000 anos de existência. Então, lá, se essa palestra chegar no final, né, que assim eu desejo, nós vamos ver as peripécias dos maçons americanos, por exemplo, fazendo a arquitetura de Washington, por exemplo. Eles colocaram todos os símbolos maçônicos impressos lá na malha viária de Washington. E aquela nota de R$1 com aquela pirâmide lá, com aquela ponta brilhando, né? Não é por acaso, meus irmãos. Realmente a maçonaria formatou os Estados Unidos e não por acaso os Estados Unidos é a grande potência, ou talvez a potência hegemônica do mundo, né? Talvez hoje esteja um pouco decadente, né?
eleição do Donald Trump, né? Ninguém é perfeito, né? Mas o fato é que historicamente eles tiveram ajuda de mestres da Fraternidade Branca. Agora não imagine que os mestres da Fraternidade Branca são apenas instrutores espirituais, iogues, assim, muito contemplativos, né, que ficam sentados num tapete assim de pele de tigre, né, em cima de uma mesa, meditando, né? Vocês estão completos? Quem imagina? Tem gente que imagina os mestres da Fraternidade Branca como assim uns caras flutuantes, né, etéreos, assim, que basta você acender uma velinha roxinha tal e repetir umas 1000 vezes uma frase que aquele mestre vem. Vocês estão enganados, meus irmãos. Esses mestres são ativistas. Eles trabalham diuturnamente para que os planejamentos que eles têm aconteçam. Tem mestres de todos os raios, mestres da política, mestres da parte militar, mestres na área científica, na área artística. Até o movimento sindical, meus irmãos, na Inglaterra, haviam 2 mestres da Fraternidade Branca envolvidos. Ou seja, todos os desenvolvimentos têm ligação, de uma forma ou de outra, com esses mestres. E para finalizar, o que acontece? Em 1875, nós temos 3 coisas muito importantes, né? O Espiritismo, que surgiu um pouco antes que a Teosofia, a Sociedade Teosófica, a Teosofia, e a Nova Física, que é a que realmente alterou os paradigmas da percepção da realidade, né? Na verdade, todos esses 3 aí afetaram o Espiritismo, que na verdade é o ressurgimento da religião atlante. O Espiritismo já foi uma religião predominante no mundo. Inclusive, na minha percepção, é fácil de ver os que eram os atlantes ricos e poderosos renascem nos Estados Unidos, né? Já os pobres nascem aqui, Uberaba, Uberlândia, ali no Triângulo Mineiro ali, né? Que faz aquele espiritismo assim de incorporação, de aqueles fenômenos, né? Ao invés daquelas ideias realmente hegemônicas que os atlantes tinham, os atlantes chegaram a ter tecnologia de sair fora do planeta, de visitar outras estrelas, tinham espaçonaves para ficar voando ao redor do planeta durante anos, jogavam bomba atômica um no outro. Bomba atômica, a gente vai ver a bomba aí daqui a pouco aí, né? Que são impulsos centenários, também tem a ver com a bomba. Tem escritores aí que se confundem, pegam aí as tabuletas cuneiformes e vem lá grandes explosões, guerras, não, isso é extraterrestre, olha só que coisa, como é que pode vir uma coisa voando, joga uma bomba. Falei, isso não pode ser humanidade? É humanidade sim, meus irmãos, porque a humanidade tem um poder que a gente não reconhece, que é o poder de esquecer. A gente esquece grandes mestres, grandes filosofias, e graças a Deus a gente esquece das vidas passadas, a gente não lembra nada, tanto é que a gente duvida que teve as vidas passadas, apesar do mundo ser como é, de terem construído pirâmides e monumentos e tudo mais, mas a gente esquece. E a teosofia, na verdade, está nos relembrando dessas coisas. E para finalizar, nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu aí no século XX. O que nós tivemos? Nova era, sociedade da informação, o reaparecimento do budismo no mundo, muito por conta dos trabalhos dos teosofistas. Foram os teósofos que impediram que o budismo fosse esquecido, porque nem lá no Ceilão já não queriam mais estudar o tal do budismo. Precisou do coronel Olcott escrever o Catecismo Budista. Vejam bem o que é o desespero de um maçom norte-americano na Ásia,
ele chega lá e fala, mas vocês não têm um texto aí, uma coisa assim? Então vamos fazer um catecismo. Quer dizer, é o desespero completo. Agora não, porque o budismo hoje é uma das coisas mais estudadas, né? Mas então vocês vejam, meus irmãos, que a cada 100 anos há um impulso. E nós acabamos de terminar um impulso. Então daí que eu vou fazer uma reflexão com vocês desses acontecimentos. Aí podemos ver algumas passagens dos mestres, né, das cartas, dos Mahatmas, que eles mencionam exatamente o que eles queriam. Vejam bem, o mestre Moria, em 1882, ele diz o seguinte, a respeito da fundação da Sociedade Teosófica. Um ou dois dentre nós, né, entre nós os mestres, esperávamos que o mundo houvesse progredido já tanto intelectualmente, ainda que não intuicionalmente. Vejam bem, uma coisa tem intelecto, a outra tem intuição. Mas eles achavam que esse intelectual aqui já dava. Que havia condições que a doutrina oculta pudesse obter uma aceitação intelectual e que se pudesse dar o impulso para um novo ciclo de investigação oculta. Eles queriam atingir as pessoas mais avançadas, sabendo que era um momento crítico. E aí que vai ser a maior reflexão aqui, é reconhecer que o século XX foi um momento crítico. E temos mais passagens aqui. O mestre Kuthumi diz: os chefes querem o começo de uma fraternidade da humanidade, uma verdadeira fraternidade universal. Uma instituição que se conhece em todo o mundo e atrai a atenção das mentes superiores. Ou seja, eles queriam realmente influenciar o Ocidente para que ele não se perdesse no materialismo. Porque se o Ocidente se perdesse, né, Blavatsky, em maio de 1889, escreveu na sua revista Lúcifer o seguinte: pois, se a teosofia não prevalecer, então a tormenta se desatará e nossa alardeada civilização e cultura ocidentais emergirá em um mar de horrores tais que seu paralelo nunca foi registrado até agora. Isso é 1889, 11 anos antes do fim daquele século 19. Vejam bem a profecia. Se essa visão espiritual não prevalecer, vai dar um negócio muito ruim. E o pior é que realmente deu, né? E já está contando o que vai vir aí, né? Mas aí, né? Ainda bem que o pessoal lá da Lava Jato não está assistindo essa palestra, porque agora nós vamos usar o PowerPoint para interpretar realmente um gráfico, né? Não é só aquele de pôr uma bola no meio e apontar. Esse é um gráfico, né? Porque, né? Vejam bem, o crescimento, só para enfatizar que o século XX não foi um século qualquer. Porque o crescimento populacional, se a gente pega de 1750... nós tínhamos assim cerca de 700 milhões de habitantes, né? E aí nós temos paralelo com isso a taxa de crescimento anual. Vejam bem, aqui por volta de 1800, haviam 900 milhões de habitantes e a taxa de crescimento era só de 0,4% ao ano. Baixíssima, né? E o que aconteceu? Em 1900 já havia 1,6 bilhão de habitantes, né? E aí que nós vamos ver o PowerPoint funcionar realmente como deve ser, né? Quer dizer, um ponto ali, 1900, 1,6 bilhão de habitantes, 1,65 bilhões de pessoas. E nós vamos ver que de 1900 até o ano 2000, o que acontece, né? Vejam bem, de 1,6, 1,65 para 6 bilhões.
Ou seja, nesse intervalo de tempo de 100 anos, houve uma multiplicação praticamente de 4 vezes a população mundial. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, eu acho que dificilmente vai acontecer, né? E as projeções, vejam bem, aí o que acontece também, né? Lá por volta da década de 60, 70, é a maior taxa de crescimento anual da humanidade, que chegou a 2,1% ao ano. Que é outra grande questão que a Sociedade Teosófica também não analisa, né? Tem até o nosso irmão Marcelo Rezende, que deu palestra aqui, que está lá na França hoje. Se ele não estiver dormindo lá, porque já são 3 horas da manhã lá, mas ele gosta de dizer assim, brincando, né, que o que não tem na doutrina secreta não existe. E o que não tem na doutrina secreta? Não fala de dinheiro e não fala de sexo. Então, esses assuntos não existem, né? Mas a gente sabe que realmente existe, porque essas pessoas aí, esses 6 bilhões de habitantes nasceram através da onde? Do sexo, né? Então esse gráfico aqui é interessante, porque a partir daí, que foi a revolução sexual, a liberação das mulheres com a pílula e tudo mais, todos aqueles ripongas lá da década de 60, de 70... Mas aquilo mudou alguma coisa na consciência da humanidade que fez essa curva subir tanto, mas agora a tendência dela é que ela caia, né? Nós vamos chegar aqui no ano 2020, mais ou menos com 7,2 bilhões de habitantes, e a tendência, a projeção que nos próximos 100 anos, até 2100, essa taxa de natalidade, o crescimento da humanidade, caia a taxa de menos do que 0,1% ao ano. O que mesmo assim levaria a humanidade a ter 11 bilhões de habitantes no ano de 2100. Mas esse período aqui, meus irmãos, é fora do gráfico, é fora da curva. Ou seja, o século XX é especial, porque nunca, né? Agora vou dar uma de Lula. Nunca na história desse planeta nasce. Se tivesse para presidente mundial, dava para falar isso. Nunca na história desse planeta nasceu tanta gente, né? E também, nós vamos ver, nunca morreu tanta gente. Aliás, das maneiras mais estúpidas possíveis, né? Então, o século XX, primeiros 50 anos, aí tem uma informação esotérica, que quem entregou foi Alice Bailey, que durante muitos anos foi da Sociedade Teosófica, até que o belo dia lá ela fundou a escola dela, né? Mas há uma doutrina oculta que os primeiros 50 anos de um século acontece mais coisas negativas, é como se fosse destinado para o lado esquerdo, né? O dark side, para o lado esquerdo da força. E, por incrível que pareça, foi nos primeiros 50 anos que acontecem essas catástrofes terríveis provocadas pelo próprio ser humano, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais e outros conflitos até mais tenebrosos, mais sanguinolentos, a Revolução Comunista, que matou tantos milhões de pessoas, né? E outra coisa terrível, predomínio de filosofias totalitárias. Nazismo, fascismo e comunismo. Vejam bem, todas fascistas. Por quê? Porque querem impor coisas para os indivíduos. Os indivíduos são livres. Mas todo tipo de fascista, quer seja na linhagem alemã, ou italiana, ou russa, ou japonesa e tudo mais, na verdade é uma tentativa de sobrepujar, de subjugar o ser humano. E nós vimos que é incrível como é que um país com tantos filósofos, ou outro com tantos artistas, como uma Itália, como uma Alemanha, cai na lábia desses líderes totalitários, né? Que o resultado, se a gente somar todos os conflitos e guerras do século XX,
são cerca de 200 milhões de mortos, pessoas que morreram diretamente pela destruição das bombas, dos morteiros, das balas, da artilharia, né? Da fome, da doença que decorreu disso. Ou seja, meus irmãos, a reflexão é a seguinte: quem está esperando o fim do mundo está completamente enganado e nunca leu um livro de história. O fim do mundo foi isso aqui, ó. Esse foi o Armagedon que está lá na Bíblia. Nunca na história desse planeta houve uma guerra. Essas guerras foram as guerras industriais, onde tinha indústria fabricando bala, fabricando bomba, tanque, armamento, avião, né? E no final aquelas coisas catastróficas. E isso, meus irmãos, em termos teosóficos, é um juízo menor da civilização ariana. Civilização ariana não é a civilização dos branquinhos alemães lá do Hitler. Arianos, segundo a teosofia, a civilização ariana começou há 1 milhão de anos atrás, no Vale do Indo, lá na Índia, e de lá nós podemos traçar a civilização ariana pelas línguas indo-arianas que vieram desembocar em todos os dialetos e línguas do Ocidente. Então, a teosofia diz que todos nós nascemos iguais, meus irmãos, mas há pessoas que aproveitam as oportunidades. E há aqueles que não aproveitam. Quando há esses momentos terríveis como essas guerras, há separações de mônadas, de espíritos da Terra, porque não tem condição nenhuma de você ficar habitando no mesmo planeta que tem pessoas destruindo o outro por conta da cor da pele, ou por isso ou por aquilo, porque um é corintiano, o outro é palmeirense e tal, e você acha que está livre para sair dando cacetada no outro. Muitos milhões de pessoas foram separadas da humanidade, estão lá no devido nirvana intercatenário, vão ter a sua oportunidade lá na frente, né? Estudem isso na doutrina teosófica que vocês vão ter mais informações, né? Porque a outra metade do século XX foi até boa, foi até interessante. Mas as imagens são terríveis, né? A Primeira Guerra, então, foi estapafúrdia, aquelas pessoas, milhões de pessoas, de soldados nas trincheiras, né? Morrendo de fome, morrendo de tifo, morrendo assim das maneiras mais esdrúxulas. Ou na Segunda Guerra, que vai culminar aonde? Né? E aí temos que, aqui na Cidade Teosófica a gente não costuma fazer isso não, mas vejam bem, tem gente reclamando dos dias de hoje, mas vejam essa cena aí, né? Você não precisa nem colocar muita pimenta no negócio, né? Mas Mussolini e Hitler desfilando, vejam bem, e os ocidentais tentando defender, um Churchill, mas sentado com quem? Com Stalin, que era outro fascista, outra pessoa que mandava a pessoa para a Sibéria aos milhões, né? Matou outras 40 milhões de pessoas, né? E, vejam bem, tudo isso combinou, meus irmãos, com a imagem do século XX. Qual é a imagem icônica do século XX? É esse avião voando, o Enola Gay, sobre Nagasaki, sobre Hiroshima, jogando a bomba atômica sobre aquela população. 100 mil pessoas incineradas em questão de segundos. Essa foi escolhida pelos fotógrafos e pela imprensa como a imagem do século XX. O ser humano estourando o átomo simplesmente para destruir o seu irmão. Óbvio que os militares vão alegar que foi isso que ajudou a encerrar a guerra.
Óbvio que eles vão alegar uma série de coisas, mas isso foi um problema tão sério, meus irmãos, que até os extraterrestres começaram a se interessar pela Terra de uma maneira, de 1940 e pouco para cá, a quantidade de avistamento de OVNIs é uma coisa tão absurda, porque eles estão preocupados. Se o cara usa isso aí, em vez de usar para explodir, usa isso aí para criar uma máquina que acelere a velocidade da luz, quando for daqui uma semana, nós estamos lá no planeta deles. Aí é que é o perigo. O perigo não é só aqui, o perigo é a gente ir lá onde é que eles estão. Né? Eles estão de olho aqui. Né? E a prova que eles são inteligentes é que eles não entram em contato. Né? É a prova toda. O quê? Entrar em contato com essa turma? Vocês são loucos. Se eles entrarem em contato com a gente pega, né? Parece que isso já aconteceu. Os discos voadores que caíram estão lá fazendo a engenharia reversa. Opa, peraí, como é que liga isso para lá, para cá? Vamos fazer esse disco voador levantar. O ET de Varginha foi parar no pronto-socorro do SUS aqui, não aguentou nem 20 minutos. Né? Você veja bem a situação do Brasil. Quando o ET cai aqui, levam ele para o SUS. Né? Aí é uma desgraça para os próprios extraterrestres. Né? E o nosso depois diz que ainda mandam, né, o Badam Palhares fazer a autópsia do ET de Varginha, ele que não conseguiu fazer a autópsia do PC Farias lá do Collor, e o que ele ia fazer com esse extraterrestre? Né? Parece comédia, meus irmãos, mas não é, porque teve gente que capitalizou essa história de extraterrestres. Né? Assim, em off eu sempre falo, quando eu estava virando o século, o milenarismo era tal que eu fui numa palestra aqui no Cultura Artística, né, no Teatro Cultura Artística aqui no centro. Talvez foi por isso que aquele teatro pegou fogo lá, né, porque tinha 2.500 pessoas ouvindo uma pessoa dizer que não só o mundo ia acabar no ano 2000, como os extraterrestres iam evacuar o planeta. Até aí eu vi numa boa, mas quando ele falou que os extraterrestres, depois que sobrasse, né, iam trocar o DNA do ser humano pelo GNA, que seria o DNA sem karma, aí eu comecei a rir, né, porque ele falou, não, agora caiu no nível da loucura, né? E ao mesmo tempo ele pedia que as pessoas dessem dinheiro para ele, né? Até uma prima da minha esposa deu um apartamento para esse cara. Eu fiquei pensando, mas o que ele ia fazer com o apartamento depois do fim do mundo? Né? Não ia ter muito uso. Né? Mas o fato é que essa pessoa continua por aí. Vendeu o lugar no disco voador, vendeu a janelinha no disco voador, ou o corredor no disco voador, e o fato é que o mundo não acabou. E não vai acabar, porque o que acabou fomos nós mesmos com isso aí. Ó. Isso aí é que acabou com o mundo. E pode acabar com o mundo, dependendo do que acontecer. Há esse perigo ainda, mas vamos continuar. E depois ainda fizeram a bomba de hidrogênio, que era mais forte ainda do que aquela outra. Mas vamos fazer um hiato aí, meus irmãos, para falar de uma questão aqui da sociedade teosófica. E aí nós temos um menininho, né, com a sua mãe. Esse menininho aí nessa época tinha 5 anos de idade. Alguém consegue me dizer quem que é? Aí, Krishnamurti, o cara conhece até essa foto aí, é raríssima, né? Krishnamurti, foi você é velho pra caramba, hein? Ou Krishnamurti com 5 anos de idade. É incrível, depois que passou a Primeira Guerra Mundial, a Sociedade Teosófica, né, continuou o seu trabalho, mas aí existe uma profecia na chave da teosofia, que aliás é uma profecia difícil. Blavatsky diz o seguinte, que esse século que findou receberia um instrutor que viria dar a prática da doutrina secreta. Um instrutor mais competente que ela, em que encontraria um grupo de pessoas, né? E talvez os teósofos daquela época, né,
E Krishnamurti, o pai dele era teosofista, morava lá dentro da Sociedade Teosófica. A mãe dele já tinha falecido, né? Dizem que o pai dele era da escola esotérica, inclusive, né? Mas Leadbeater viu aquele menino lá na praia e, olhando a aura dele, sentiu que era uma pessoa especial. Uma aura muito, com certas características, que não é uma pessoa comum. Tanto é que depois Leadbeater fez a pesquisa das vidas passadas de Krishnamurti, num livro chamado As Vidas de Alcione, que traçam 30 vidas passadas de Krishnamurti. O que ele verificou nessa pesquisa dele? Que ele tinha um envolvimento kármico. Ele estava ali adotando Krishnamurti, mas na verdade em outras vidas Krishnamurti teria adotado. Aqui nós vemos essa foto, né? Charles Leadbeater, Annie Besant, Krishnamurti, Gina Rajadasa, com a faixa, né? A famosa faixa azul celeste, né? No preto e branco é difícil falar, né? Mas era a famosa faixa azul celeste da Ordem da Estrela do Oriente, porque a Sociedade Teosófica tinha uma visão, né? Os teosofistas, na verdade, tinham uma visão muito da era de Peixes, de que eles tinham que criar uma nova religião para o instrutor do mundo. Que o instrutor do mundo viria e que o Krishnamurti viria a ser o veículo do instrutor do mundo, assim como Jesus tinha sido o veículo do Cristo, ou como várias outras religiões que nós aqui ocidentais não conhecemos. Por exemplo, a última passagem do instrutor do mundo no planeta Terra foi com o Guru Nanak, que fundou a seita dos Sikhs. E os mestres da teosofia, o mestre Moria e o Tumi, são Sikhs. Vestem inclusive o turbante dos Sikhs, aquela barba longa e tal. Isso foi 600 anos antes da nossa época. Se vocês estudarem a filosofia do Guru Nanak, vocês vão ver teosofia pura. Então os Mahatmas provavelmente deram essa dica para Leadbeater, para Annie Besant. Só que a Annie Besant exagerava um pouquinho na medida. Ela chegava numa cidade e mandava publicar no jornal: o instrutor do mundo vai dar uma palestra nessa cidade hoje, né? E aí aquele salão de 5.000 pessoas lotava. E foi levando isso, a coisa cresceu de uma tal maneira, né? Isso de 1909 até 1929. Mas Krishnamurti, que realmente é uma grande alma, porque a gente pode ver os relatos das iniciações dele na literatura teosófica, provavelmente ele estava alcançando exatamente aquela iniciação de Arhat, que é a iniciação que o Mestre Jesus alcançou, e é uma iniciação muito complicada. E ele, obviamente, e pessoalmente, se rebelou contra tudo isso. E, em 1929, numa daquelas reuniões que aconteciam lá na Suíça, porque ele ganhou uma propriedade muito grande, de 3.000 acres, sei lá, não sei que medida que foi, simplesmente ele fechou aquela ordem e soltou a famosa frase que os teosofistas está enfiado no nosso pescoço até hoje, né? Que a verdade é uma terra sem caminhos. Que os teosofistas, na verdade, estavam criando uma nova religião e que não era nada disso, e que ele não ia ser líder de coisa nenhuma. E ele fechou aquela ordem. E poucas semanas depois deu o crash da Bolsa de Valores de Nova York, e foi aquela depressão na economia. O Brasil, todo mundo entrou. Então, meus irmãos, Krishnamurti realmente é algo de se notar, porque ele foi um grande filósofo. Um filósofo, na verdade, vedantino, né? Que, para nós, é tudo novidade, mas essa coisa de não se apegar, de não se condicionar, é um discurso da Vedanta, é uma das escolas da filosofia indiana.
E Krishnamurti, inclusive, deu palestra no Rio de Janeiro. E lá naquela época, década de 20, 30 e pouco, havia um grupo de teosofistas muito ativos que fundou o primeiro restaurante vegetariano do Brasil. E levaram Krishnamurti para almoçar naquele restaurante vegetariano. Aí vocês imaginam o brasileiro almoçando no Rio de Janeiro, né? Como é que é o clima? Todo mundo se confraternizando, dando risada, e o Krishnamurti com essa cara aí, né? Aí ele virou para alguém e falou assim, mas esses brasileiros riem tanto do quê? Porque parece que aqui a piada não termina nunca, né? Os indianos são meio assim distímicos, assim, eles são meio sisudos, assim, né? Estão tendo que fazer exercício lá para rir um pouco. Mas Krishnamurti, o senhor Geoffrey Hodgson disse que Krishnamurti não suportou o processo. E aqui no Brasil esteve a discípula do senhor Leadbeater, Dora Kunz, Dora Van Gelder Kunz, que viu esse processo acontecendo. E ela tinha clarividência. Aí, como ela veio no Brasil, nós cercamos ela num canto lá, num dia lá no Centro Raja, e fizemos aquela pergunta definitiva sobre o Krishnamurti, né? Krishnamurti foi ou não o novo instrutor do mundo? E ela deu uma gargalhada e falou assim, olha, se era o instrutor do mundo, eu não sei, mas a aura era um negócio assim... Quando o Krishnamurti falava, entravam umas auras atrás dele, que eram dos mestres da Fraternidade Branca. Então ele era uma espécie de um médium, uma espécie de um transmissor, que realmente contribuiu muito para a iluminação do mundo. E provavelmente a filosofia de Krishnamurti é a filosofia da nova era, né? E... então, voltando aqui, agora vamos para a parte boa do século XX, né? Os últimos 50 anos, né? Os múltiplos desenvolvimentos, a fundação da ONU, quer dizer, tudo o que foi ruim nos primeiros 50 anos, parece que a gente aos poucos foi recuperando. A fundação da ONU, em julho de 1969, o homem chega à Lua, na verdade ele volta à Lua, porque nós já habitamos na Lua, numa cadeia aí anterior, e alguma coisa que eu reputo muito importante, isso que nós estamos usando hoje aí, viu, queridos internautas, né? Em 1969, em setembro de 69, começa a funcionar a nível militar a internet. E isso, meus irmãos, é uma coisa que a gente não deve reputar como pouco, porque realmente a internet é uma revolução tão grande que as pessoas não percebem. É um novo Gutenberg, é uma nova maneira de se comunicar, que é ponto a ponto, que é como rede, e que muda todos os paradigmas do mundo, que as estruturas humanas vão ter que se adaptar a isso. E, meus irmãos, então, para terminar, qual seria o impulso dos Mahatmas no final do século XX? Essa que é a pergunta. Porque os teosofistas ficaram um pouco perdidos. Eu mesmo cheguei na Sociedade Teosófica lá na década de 80 e com essa história, os mestres estão fazendo um novo impulso. Qual é que é o impulso? Parece que o impulso, meus irmãos, é a expansão do budismo pelo mundo. Porque o budismo é uma filosofia que, na sua raiz, é a teosofia pura, sem ter aquela figura de Deus, sem ter aquela figura, sem ter as práticas que infelizmente os cristãos caíram, que é se fechar no egoísmo, rezar para Deus para pedir emprego, para pedir dinheiro, para pedir carro, né? É melhor você não falar nada de Deus do que ficar achando que ele é o croupier de um cassino, que você vai comprar ficha e vai aposta mais aqui, nesse buraco e tal. Os cristãos distorceram tudo, meus irmãos. E a restauração dos mistérios, ou seja, a Sociedade Teosófica
E é exatamente a função dessa instituição Pitágoras, é trabalhar os mistérios. Você ter aqui esses movimentos que eu citei, eles estão ligados com os mestres de todas as linhas. Então, os teosofistas têm uma tarefa que é de restaurar esses mistérios e permitir que eles continuem, né? E termino, meus irmãos, essa palestra, que tem coisas aí muito negativas, mas dizendo o seguinte: os mestres querem voltar. Mas o próprio Tsongkhapa, que pediu que fizesse aquele esforço pelo Ocidente, também pediu, olha, que nenhum mestre ocupe cargo de mando, de ser chefe de Estado, ou fique muito na linha de fogo, porque as pessoas destroem. Isso, infelizmente, é uma lei oculta do ocultismo. As pessoas muito espiritualizadas são alvo de ataques. Então, se um Mahatma estivesse na frente de um governo, de um país, eles seriam destruídos, como foram o Mestre Jesus, como o Senhor Buda foi expulso da Índia, como outros não foram bem recebidos. Não por acaso, né? O Silônio que o diga. Né? Destruíram a coitada da escola do Pitágoras. Então, no diário oculto do Sr. Joferrod, se pergunta a ele, mas aí, os mestres não vão voltar? Vão voltar sim. Quando? Quando houver uma corte mundial que garanta a justiça no mundo. Que os tiranos não possam massacrar os povos e que as outras nações fiquem simplesmente olhando, como acontece lá na Coreia do Norte hoje em dia. Se um dia houver essa corte mundial que garanta a justiça, nós voltaremos um dia a ser governados pelos sábios. Porque hoje em dia nós somos governados pelos piores tipos de corruptos e ignorantes que pode existir na face da terra. Não é assim, coisa pouca, não. Nós estamos do outro lado da situação. Quer dizer, ser governado, por exemplo, como se diz que o coronel Olcott foi, numa encarnação passada, o rei budista, o único rei budista da Índia, Ashoka, ou Asoka, que governou a Índia com o budismo. Isso é que dá gosto você viver num país assim, num país onde o bem comum seja o primeiro objetivo. Então eles querem sim, meus irmãos, voltarem, mas há que existir certas condições e a Sociedade Teosófica está criando caldo de cultura aí nesses mais de 100 anos para que isso venha a acontecer. Então eu quero parar por aqui e agradeço a paciência de todos vocês. Vou abrir para perguntas e outras manifestações. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Sim, poisão. Você está falando muito sobre o fascismo, nazismo e o comunismo, correto? Sim. São três vertentes que nasceram numa época que a Europa estava numa miséria totalmente miserável. Tanto a Itália, que era 10 anos a Itália tinha, a Alemanha, que a França tinha acabado, e o comunismo, a Rússia. Aonde estavam os intelectuais, os sábios, que deixaram fazer? Ou eles estavam no berço esplêndido e deixaram? Olha, tem uma passagem da Bíblia, agora como eu sou padre, então eu tenho que citar a Bíblia, né? Jesus, num lampejo, né, ele diz uma coisa assim, que é muito simples, mas que a gente tem que levar em conta. Pobres sempre os tereis. Então, pobreza material nunca vai ser desculpa para nada, né? A questão é que o ser humano não atina muito, é que as bobagens são sempre
precipitadas pelos líderes. Existe uma coisa no ser humano que deve vir da evolução dos mamíferos. A gente é seguidor sempre de alguma coisa, de certas situações. Nas situações do mundo, em 95% das situações, nós estamos seguindo alguém. Aqui nós estamos seguindo o Ricardo, que é o presidente da loja. Né? Se ele falar, acabou a reunião, apagar a luz, acabou a reunião. Né? Aí a gente sai daqui, entra no metrô, quem que está mandando? O condutor do trem. Se ele desligar o trem, acabou a viagem, você não sai. Você está lá no avião, se o cara resolver mergulhar aquele avião, você entra. Quer dizer, o ser humano está sempre, a maior parte do tempo, seguindo. Então a gente tem um culto aos líderes que é errado. Hoje se fala muito nas nossas vamos criar as lideranças, cultuar as lideranças, mas são essas lideranças aí que afundaram o mundo. Quem que deixou Stalin, Hitler, Mussolini e sei lá quantos outros, e Fidel Castro e sei lá quem? As pessoas seguiram, continuam seguindo. Porque a gente tem isso dentro da gente, a gente tem que se conscientizar disso, a nova era, inclusive, é o contrário disso, é a espiritualidade, que tem muito a ver com a nova era, a gente tem que seguir o nosso próprio ser. Então, realmente, esses intelectuais, esses filósofos dessas épocas, se imiscuíram, como também hoje em dia não conseguem perceber o grande quadro, ou no Brasil, ou no mundo. O que acontece? Infelizmente, o mundo ainda é um mundo pagão. Essa história vem desde a época de Jesus. O ser humano gosta da matéria. Não adianta. Esse papo de espiritualidade é coisa que a gente gosta. Nós somos os 70 mil brasileiros que disseram para o IBGE que são esoteristas, que é só isso de esoterista que tem no Brasil. 70 mil, tem 6 milhões de espíritas e 80 milhões de evangélicos e 100 e tantos milhões de católicos. Mas, o que as pessoas dão valor? Elas não dão valor no ser humano, nas coisas realmente transcendentais. O que vale mais no mundo hoje? Você que é maçom sabe, são as pedras, são os imóveis. Quanto que custa um imóvel? Custa milhões, bilhões. Né? As pedras preciosas, o petróleo, a Sabesp vende a água, o outro vende a eletricidade, só falta vender o ar aqui, né? Cobrar. Quer dizer, nós... estou tentando, acho que eu vou fundar essa firma aí de engarrafar o ar para as pessoas, né? Ou seja, nós somos ainda os pagãos, nós confiamos na matéria e, lamentavelmente, meus irmãos, é aquilo que Jesus dizia. Quando chegou o rico para ele disse, o que eu faço para te seguir? Dá tudo o que você tem e me segue. O cara falou, não dá, né? Sou rico, pô, eu vou ficar pobre. Quer dizer, o apego era tão grande, né? O Nicodemos ali chorou naquela hora. Né? Então, o que acontece? Os intelectuais, infelizmente, estão no sistema, o sistema da comunicação, o sistema que é manipulado. Então, a gente é que está furando aqui com a tecnologia, a gente fura um pouquinho, né? Então, lamentavelmente, é isso. Né? Boa noite, Osmar. Boa noite, querido. Não, agora ela vem bomba. Não, agora é o nazismo, o fascismo. Eu vou... Não, estou manso hoje. Tá mansinho? Estou mansinho. Fala, querido. Eu não sou muito de puxar saco de macho, não, mas não dá para dizer que não é um prazer te ouvir. Eu sempre tenho um prazer em ouvi-lo. Obrigado. E também 1 milhão de dúvidas. Eu faria mais 1000 perguntas, mas só vou fazer 3. Tá. Olha como eu sou bonzinho. E não vou falar nada de... 3, é isso? Só 3. E não vou falar de socialismo. Não vou falar. Ai, que ótimo. Pois bem, então vamos lá. A expansão do budismo no mundo como uma possível possibilidade. Não seria mais uma besteira, uma vez que todas as religiões se conspurcam por conta exatamente disso que você acabou de dizer agora, da
Eu divido essa racinha de bípedes aqui, eu falo animal, animano, humano. É uma gradação dos animais humanoides, né? Então, você tem um animal que é animal, o animano, que às vezes é humano e às vezes não é, e o humano que é meia dúzia. Aí... Você vai deixar eu responder? Não, peraí. Não, deixa eu responder não, senão peraí. não vai dar. Aí A restauração dos mistérios. Ora, a gente já viu essa historinha lá nos Atlantes e usaram exatamente para se sacanearem. Que restauração e por quê? E, por fim, é exatamente isso que o Zimmermann perguntou. Não é um pouco de sacanagem desses caras? Deixa esses animaizinhos se pegarem. Quando eles se consertarem, a gente vai lá e resolve o problema. A hora aí já está resolvido, não preciso deles. Vamos tentar procurar, veja bem, te responder. Por que expansão do budismo? Quer dizer, como eu disse, o Coronel Olcott, talvez por um atavismo dele, quando ele chegou lá na Ásia, ele verificou que o budismo estava sumindo. E ele praticamente salvou. O Coronel Olcott não só fez o catecismo budista, quando ele fez a bandeira do budismo, fez uma série, o hino do budismo. Sim, é óbvio, acabando pela perseguição cristã, né? Mas o que acontece? Mas os Mahatmas perceberam o quê? Quer dizer, se a gente for explicar um pouquinho, eu não quis aqui dizer, porque acusam a sociedade teosófica de ser a base do nazismo. Porque você pega a doutrina secreta, lá pelas tantas você vê o quê? A suástica, né? Que, aliás, que eu acho que não é nem o mais perigoso. Por exemplo, lá na África, a cobra é o próprio diabo. Então, quando tem a sociedade teosófica lá na África, é um problema, porque é o nazismo mais o capeta, né? E mais o judaísmo e mais os egípcios, né? Ou seja, eles acham que nós somos perigosíssimos. Assim. Já tivemos caso aqui nesse salão de trazer uma senhora para tocar violino aqui, e ela sendo da religião judaica, quando ela viu ali o negócio, falou, não vou tocar aqui. Não vou tocar aqui debaixo do símbolo do nazismo. Aí eu fui explicar para ela, não, os nazistas avacalharam o negócio, porque a suástica é o símbolo do jainismo, que tem 5.000 anos, ou é o coração do Buda, que tem 2.600 anos. Vai aqui no novo mosteiro budista que tem aí, tem um Buda enorme lá com uma suástica no coração. Quer dizer, a senhora está mal informada com relação a isso. Então, o que eles querem, na verdade, com o budismo é o verdadeiro budismo esotérico, aquele que o Sr. Sinde escreveu até um livro a respeito, porque, assim, os teosofistas se demonstraram ser, assim, muito bons intelectuais, mas, assim, muito ruins de organização e não conseguiram realmente popularizar a tal da teosofia. Então, para os Mahatmas, não interessa qual é o nome, interessa para eles é que haja mudança, não interessa se é Rosa Cruz, se é egiptológica, se é budismo, para eles interessa que os princípios do karma, do dharma, da reencarnação entrem na cabeça das pessoas e modifique as vidas das pessoas, né? Então, e óbvio que eles têm lá dentro do budismo uma escola de mistérios que leva a pessoa realmente à iluminação, coisa que nós teosofistas estamos muito devagar. Por exemplo, nós teosofistas brasileiros somos apenas satélites dos escritores teosóficos que escrevem em inglês. A produção literária em português é pífia, né? Isso intelectualmente, agora espiritualmente, isso inclusive não é problema só do Brasil, na verdade o Ocidente inteiro não produziu nenhum iniciado, nenhum iluminado digno desse nome. Jesus, que foi o mais perto, era no Oriente Próximo, Oriente Médio, mas aqui passou para a Europa, as Américas, não existe estrutura espiritual aqui. E essa fraternidade aqui que nós temos no Peru é uma coisa que restou da época da Atlântida, que a Blavatsky veio conferir se tinha os tais dos túneis lá, secretos e tudo mais, tal.
Tanto é que ela nem se deteve muito lá, né? Qual é que era a segunda pergunta mesmo? Esse negócio de perguntar. Ah, tá. Isso é uma coisa do ocultismo ocidental, porque Blavatsky ela foi lá para a Ásia, mas Blavatsky tinha um compromisso muito forte com o ocultismo ocidental, que é egípcio. Não é à toa que esse An que está no meio aqui do símbolo da Sociedade Teosófica, que ele representa a vida eterna, porque Blavatsky foi instruída na maçonaria esotérica dos egípcios. Então, inclusive na encarnação dela anterior, né, como Cagliostro, que segundo ela mesma, a vida passada dela, ela foi Cagliostro, ela recebeu a tarefa assim, acho que era mais difícil do que unir os palmeirenses, corintianos, santistas, num time só, que o outro queria unir as lojas teosóficas numa só. Blavatsky pegou uma batata mais quente que essa. Era unir a maçonaria na Europa. E ela foi lá no Egito, recebeu essa missão e não conseguiu de forma alguma. Mas os Mahatmas confiam nessa metodologia, que é uma metodologia egípcia, né, que desenvolve a percepção da vida após a morte. O que a maçonaria ensina, na verdade, é isso, né, que a vida não é só isso aqui, né? Então, os mistérios, por exemplo, os mistérios cristãos, os mistérios budistas, a Sociedade Teosófica fez uma série de organizações paralelas que eram... Porque o problema muito grande aqui é que as pessoas, depois de um ano, 2 anos, perguntam assim, mas e aí, cadê a parte prática disso aqui? Se for numa loja que não é um centro dos mistérios como esse aqui, não tem a parte prática. Aqui vocês têm, aqui se vocês vierem domingo de manhã, vou estar eu ali celebrando a missa. Vocês podem entrar aqui numa maçonaria, vocês podem entrar na escola esotérica e seguir o caminho do Oriente, o caminho dos Mahatmas. Aqui nesse ambiente há coisas práticas teosóficas que são da restauração dos mistérios. E muitos teosofistas assim, intelectuais não entendem isso. Acham que é apenas uma perda de energia da Sociedade Teosófica, que a Sociedade Teosófica teria que estudar São Blavatsky, Carta dos Mestres, e nem os outros escritores eles levam em consideração. Mas eu queria abrir para mais alguma pergunta. Não, a terceira é demais, é coisa de maçonaria isso, 3 é papa. Deixa ele fazer uma, depois lá no café você faz. Boa noite, Osmar. No bar, aí vai ser difícil. Tudo bem? Tudo bem. Você estava falando da Atlantis, né? Que Sim. tinham as naves e tudo mais. Por que eles extinguiram, sumiram? Qual que foi o porquê que eles sumiram? Por que nós sumimos, né? Porque nós somos os Atlantes, né? Essa que é a grande questão, é essa. Nós somos os Atlantes. O problema com a Atlântida é o seguinte, a humanidade hoje, ela tem uma constituição de, por exemplo, um corpo físico, ele é 70% de líquidos. Então ele não é adequado para desenvolver nem o intelecto, quanto mais a espiritualidade. Então esse corpo nosso responde praticamente às emoções, e a tarefa da Atlântida era desenvolver, refinar as emoções, mas, infelizmente, depois de um certo tempo, aquilo tudo descambou para a magia negra, que era, inclusive, artefato de guerra, né? Havia a guerra psíquica. O cara se suicidava para ir atacar o outro no mundo astral. Era uma coisa... Esse é super ninja, né? Ele se mata para ir atacar você no astral. Com um cara desse é difícil você fugir. E magos negros, assim, extremamente... Estão todos por aí, inclusive donos de igreja, está tudo aí hoje, funcionando até hoje. Mas, o que aconteceu? A Atlântida chegou realmente no seu termo, mas hoje em dia pode-se considerar que a maior parte da humanidade ainda é Atlântica. Muito ligada com as emoções, com o sentimentalismo. Então, o impulso intelectual está assim demasiado em nós,
Tanto é que nós conseguimos sofisticar a barbárie. Porque naquele dia infeliz que alguém pegou uma pedra e jogou em outra pessoa, que ele inventou a primeira arma, nós só estamos sofisticando isso com o nosso intelecto. Até o ponto do cara pegar o átomo e estourar ele e virar essa bomba. Então, na verdade, é uma pedra. Você joga ela em alguém. O Atlante já era até mais sofisticado. Ele ia lá na tua casa e te matava assim, né? De uma maneira assim que você desmaiava lá, tal, não sabia como que estava morrendo. Mas, graças a Deus, a gente esquece. E a gente praticamente esqueceu de tudo isso. Então vamos lembrar das coisas boas, porque essa parte, a sexta-feira, né, catastrófica lá, que 2 bilhões de atlantes morreram, foi a maior tragédia da história da humanidade, que os terremotos, o vulcanismo, um dia só afundou tudo. Mas há um componente muito grande, só que assim, 50 mil anos antes da catástrofe já tinha as profecias. Então os atlantes já começaram a sair fora, né? Certo? Mais alguma questão aí periclitante, né, com relação a isso? Teríamos até outros assuntos aí, quem sabe um dia a gente marca uma outra palestra aí, que esse PowerPoint aí é bem melhor que aquele lá da Lava Jato, né? Daria para falar umas coisas também interessantes aí. Bom, queria agradecer, excelente palestra do Osmar. Quando eu falei que as nossas palestras